pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo aqui ele vai ser mais afetivo do que analítico. Já vou explicar. Como todos já estão sabendo, né, ontem, dia 12 de novembro, faleceu Stan Lee, um dos criadores do universo Marvel, né? E eu fiquei pensando que eu queria fazer um vídeo para homenagear o Stan, né? Eu não vou hoje dissecar a trajetória do Stan Lee ou algo assim, acho que eu não tenho nem conhecimento para isso, né? Eu precisaria de mais tempo, né? Mas eu achei que valia a pena, dado o falecimento dele, dividir um pouco os meus sentimentos e as minhas impressões sobre esse, que com toda certeza é um dos maiores marcos da cultura pop do século XX. O seguinte, né? Eu não costumo pensar tanto na biografia dos autores que eu admiro, né? Dos artistas que eu admiro. Costumo dizer que eu me relaciono mais com obras que com pessoas, né? É claro que para tudo há exceções. E o Stan Lee é, para mim, uma delas. Não que eu ficasse vendo a biografia dele sempre, mas ele despertava interesse pela pessoa dele, né? Não tem jeito, né? Aquele Stan Lee apresenta que vinha nas revistas gerava e gerou em mim um vínculo, né? Gerava um vínculo com o leitor e isso foi concretizado em mim, né? E o seguinte, né? Eu também não sou muito assim de pensar para pedir autógrafos. Eu tenho pouquíssimos. Eu tenho autógrafo do Chris Claremont, um do Fábio Moon, do Gabriel Bá, mas eu não sou tanto assim de pedir autógrafos. Mas do Stan Lee eu confesso que eu desejava ter um. Mas assim, por que tudo isso, né? É porque eu posso dizer com tranquilidade assim que a minha vida seria bem diferente se não fosse o Stan Lee. Sério, isso não é exagero, né? Eu acredito para todos que acompanham o canal, ou então que me conhecem, né? É visível que eu amo história em quadrinhos, né? E eu gosto muito de super-heróis. Inclusive, eu sou dos que defendem super-heróis, né? Assim, quando as pessoas falam que é tudo uma mesmice, né? Eu continuo me empolgando com super-heróis, né? E, em grande parte, esse carinho foi gerado a partir das criações do Stan Lee. Olha uma pequena lista dos personagens criados por ele. Ó, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men, Inumanos, Thor, Demolidor, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Pantera Negra. Assim, foram muitos, né? E mesmo antes de saber dele, eu era apaixonado por esses personagens, né? Descobri que uma pessoa estava ligada a todos esses personagens que eu gostava tanto, é óbvio que me fez querer olhar um pouquinho para essa pessoa, né? Cara, ele foi responsável por lançar um dos maiores universos da cultura pop, né? Por lançar as bases desse universo. A própria ideia de universo compartilhado, embora não tenha sido ele que criou, ela deve muito a ele, a popularização dessa ideia de um universo onde todos os personagens habitam, que o que acontece na vida de um personagem afeta do outro, né? Foi algo que ele colocou de maneira bastante assim enfática na Marvel dos primórdios, né? É claro que não é como muitos pensam. Ele não fez tudo sozinho, né? O próprio modelo de criação que ele adotava, né, o modo Marvel, que dava uma grande liberdade e uma grande importância aos desenhistas. Só para a galera que não sabe, funciona assim, né? Esse modo Marvel. O roteirista faz uma espécie de sinopse, às vezes meia página, uma página, né, contando a história, entrega aquilo para o desenhista que transforma aquilo em 22 páginas. Ou seja, o desenhista insere muitas coisas ali. E o que acontece nisso? Né? Depois volta e é aí que o roteirista vai criar os diálogos. Por exemplo, dizem que o Surfista Prateado não estava contido na sinopse que o Stan Lee mandou para o Jack Kirby para a trilogia do Galactus. Ou seja, né, o Jack Kirby botou aquilo ali e depois o Lee foi lá, criou os diálogos. Então, pensem nisso, né, só para a gente ver. Assim, a partir desse exemplo, a importância que o desenhista teve. Ou seja, Jack Kirby, Steve Ditko, são pedras fundamentais da Marvel. Assim, não existiria a Marvel sem eles. Só que eu não sou daqueles que, para elevar o Jack Kirby, precisa diminuir o Stan Lee. Assim, não dá para não reconhecer o mérito do cara. Eu sei das diversas polêmicas que apareceram na trajetória dele, e não são poucas. Embora eu não tenha conhecido a fundo, eu li sobre várias, né? Só que é o seguinte, eu não preciso canonizá-lo para celebrar o legado dele.
E mais ainda, eu não preciso canonizá-lo para lamentar a morte dele. O Stan Lee, ele não foi só um roteirista talentoso e criativo. O mérito dele vai além. O trabalho dele como editor é tão ou mais importante. Pensa no que eu já falei aqui. Ele soube gerar uma conexão com o público. E mais do que isso, né, ele fazia uma coisa que nem todos faziam na época dele. E até recentemente muitos não faziam. Foi dar crédito aos autores. Né? Nas histórias estava lá o nome do roteirista, do desenhista. Né? E esses créditos eram até bem criativos. Né? Tinha o Stan The Man Lee, Jack the King Kirby, ou Jack o Rei Kirby, ou seja, o próprio epíteto do Jack Kirby foi gerado pelo Stan Lee. Os créditos sempre foram muito divertidos, os créditos das revistas com o Stan Lee, né? E ele sempre teve essa pegada exagerada de usar muitas hipérboles, né? Eu disse aqui nesse vídeo que a minha vida seria outra se não fosse o Stan Lee. Mas não é só ela. Se fosse só ela, assim, para mim seria muito, mas para o mundo seria muito pouco, né? Os quadrinhos não seriam os mesmos, a TV não seria a mesma, o cinema não seria o mesmo. O impacto do Stan Lee é quase imensurável. Já faz um certo tempo que ele não trabalha com roteiros ou com edição diretamente. Né? Ele até criou alguns personagens de uma editora que levava o nome dele, tem lá o Traveller, algumas coisas saíram até aqui no Brasil pela editora Mitos. Ele também teve um trabalho bacana, né, de reimaginar os personagens da DC como se ele tivesse criado esses personagens. Por mais que eu penso que as histórias não sejam lá tão memoráveis assim, é um exercício legal, né? Como seria o Superman imaginado pelo Stan Lee? Como seria o Batman imaginado pelo Stan Lee? Mas faz um tempo que ele não se dedica a esse trabalho mais criativo. Ele estava com mais de 90 anos já. Ele se tornou uma espécie de embaixador da Marvel. E a presença dele nos filmes, aquelas pontas que ele fazia, era um sinal disso. E uma coisa que eu sempre lembro com carinho, memória que eu tenho, é um dia meu afilhado, Pedrinho hoje tem 8 anos. Nessa época ele devia ter uns 5, né? Ele estava aqui em casa e ele virou para mim: Padrinho, não é verdade que o Stan Lee criou a Marvel? Eu lembro que eu ri, né, com ele, mas eu fiquei pensando, cara, um menino de 5 anos sabe o nome, ou mais ou menos, né, o nome do Stan Lee, e sabe o que é a Marvel, tem carinho por esses personagens. Cara, isso é muito legal. Mas é o seguinte, né, ontem, logo após saber da morte do Stan Lee, eu escrevi um texto, publiquei no meu Facebook, publiquei também na página do Ministério dos Quadrinhos, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu quero encerrar esse vídeo lendo esse texto. Por quê? Porque esse texto mostra um pouco mais como é que foi a minha reação imediata a essa notícia. Vou ler para vocês. Era uma vez um rapaz chamado Stanley Martin Lieber. Ele queria ser um grande romancista, mas ganhava a vida trabalhando numa editora de gibis. Fazia de tudo por lá, inclusive escrevia alguns roteiros. Um belo dia, recebeu do patrão a missão de criar uma revista que seguisse o sucesso da recém-lançada Liga da Justiça. Era o estopim para a criação do Quarteto Fantástico, germe do futuro universo Marvel. Nos anos seguintes, muitos dos maiores personagens da cultura pop seriam criados pela colaboração de Stanley com outros artistas. Mas ele queria ser um grande romancista, e os gibis não tinham lá muito prestígio. Por isso, seu nome verdadeiro não aparecia nas revistas. Assinava como Stan Lee. E esse pseudônimo entrou para a história. Provavelmente, Stan foi mais lido que qualquer romancista contemporâneo. Stan Lee foi uma das grandes figuras da cultura pop do século XX, tão grande que, como é comum nesses casos, a lenda ultrapassou o homem. Hoje é muito difícil encontrar alguém que não saiba o nome de uma de suas criações, mesmo que nunca tenha lido um gibi. No meu caso, posso dizer que o velho Stan é uma das figuras mais marcantes, alguém que já há muito tempo é uma presença constante. Não, eu não pensava sempre nele, mas é difícil um dia que eu não lembre de seus personagens. Não é segredo para ninguém a paixão que nutro pelos quadrinhos, em especial pelos super-heróis. Cresci lendo esses personagens e não é exagero dizer que eles colaboram para a formação de quem eu sou. Não sou muito de tietar famosos, não ligo para autógrafos, por exemplo, mas admito que Stan é uma das exceções. Afinal, sou um daqueles que criou uma espécie de relação afetiva com esse velhinho. Contudo, devo dizer que não lamento tanto não ter uma assinatura dele em uma revista. Ele fez mais que isso. Através de seus personagens, assinou em mim.
Deixou uma marca que está lá mesmo quando eu não penso nisso. Hoje, o Stan Lee se foi. Deixou para trás uma vida de criatividade e polêmicas. Acho que não é exagero dizer que sua vida, em certo sentido, foi mítica. Habituado a exagerar, nos fisgou em seus exageros. O que não é nada exagerado é a importância do legado criativo que deixou. Legado esse que atinge cada vez mais crianças e adultos no mundo inteiro e que está muito longe de ser exaurido. Tchau, querido Stan. Creio que nunca estivemos a menos de milhares de quilômetros de distância, mas eu sinto como se você fosse um velho amigo, uma espécie de tio bem que me ensinou muito sobre poderes e responsabilidades, que me contou as mais épicas histórias. Se o impacto gerado na vida dos leitores fosse o critério para erguer o Mjolnir, posso dizer que você seria digno. Vá com Deus e para Deus, Stanley, ou apenas Stan. Afinal, o tamanho daquilo que contribuiu para criar faz com que seja justo que você também tenha uma identidade secreta. Excelsior! Excelsior! Bom, é isso, pessoal. É isso que eu tinha para dizer. Que o nosso bom e velho Stan esteja aí num bom lugar e que o legado dele permaneça atingindo muitos e muitos. Um abração e até o próximo vídeo.